Olá, servidor, olá, servidora, sejam todos muito bem-vindos aqui ao SOS Servidor. Eu sou Ana Souza, servidora pública, educadora financeira, criadora aqui do SOS Servidor, um movimento de servidores públicos que foi criado para falar sobre finanças com o servidor, para ajudar o servidor público a sair do endividamento, do buraco das dívidas e viver em paz com o seu dinheiro. Então, teu lugar é aqui. Lugar do servidor público brasileiro é aqui que você vai aprender sobre finanças, vai aprender a cuidar bem do seu dinheiro, certo? E nosso tema de hoje é alergia. Bom, não sei, né? Não sei também se eu tô com Covid. Meu exame deu negativo, mas 4 pessoas em casa com Covid, só o meu que deu negativo. De vez em quando eu fumo, tá, gente? Aí quando eu fizer isso, eu vou dar uma paradinha assim, porque senão o vídeo fica depois, né? Fica insuportável, toda hora fungando. Mas vamos lá. O tema de hoje é: as contas não param de chegar. Por onde o servidor começa a pagar as dívidas? Uau! Gente, bom, o negócio é o seguinte: o percentual de famílias em endividamento, né, com dívidas, no ano passado extrapolou, né? A gente vem de um período aí de crise financeira, muita gente perdendo emprego, quem tem emprego com os salários achatados, desvalorizados, inflação, né? Então, chegou em 74,6 agora, final do ano passado, em outubro, maior patamar das pesquisas. E desde julho também, o percentual de endividados não para de crescer, né? Sempre em alta. E agora, recentemente foi divulgado também que os inadimplentes, percentual de inadimplentes, pessoas que têm contas, têm dívidas em aberto, em atraso, sem pagar, já chegou a 25,6%, né? Então, muitas famílias não estão tendo condições de arcar com os seus compromissos, né? Inclusive servidores públicos. Isso também acontece no nosso meio. E aí, gente, qual é a diferença entre uma pessoa que está endividada e uma pessoa que está inadimplente? Qual é a diferença entre essas duas situações, né? É quase inevitável a gente não achar que isso aí, que esses dois conceitos são sinônimos. Muita gente acha que é a mesma coisa, está endividado, está inadimplente, mas na verdade não é, né? As pessoas endividadas, elas são diferentes dos inadimplentes. Todo inadimplente está endividado, mas nem todo endividado está necessariamente inadimplente. A dívida, o inadimplente, ele deixa de honrar o compromisso, né, que ele tem. Ele não consegue pagar o seu compromisso financeiro, seja ele qual for, e por isso ele se torna inadimplente. Já o endividado, ele tem dívidas, mas as dívidas estão ali sob controle, ele está conseguindo pagar, né? Algumas dívidas são planejadas, são estruturadas, está bem estruturado no orçamento, apesar de ser algo sempre um sinal amarelo ali na vida do servidor. Mesmo quando ele está pagando a sua dívida, a dívida ela sempre representa ali um sinalzinho amarelo, mesmo quando ela está sob controle, né? Quando os pagamentos estão sendo respeitados, o seu orçamento está em equilíbrio. Mas se a sua dívida leva todo o salário que você ganha, você está adimplente, você está com tudo em dia, mas todo o seu salário, todo o seu recurso está sendo usado para pagar dívidas e não sobra nada, você está numa situação de perigo. Então, a dívida ela sempre leva o servidor a uma situação de atenção, porque a qualquer momento ele pode sair do endividamento para a inadimplência. Basta chegar um momento ruim,
basta chegar uma crise, que é o que está acontecendo agora. Então, muita gente que antes estava endividado, agora chegou na inadimplência, né? É o próximo passo, digamos assim. O próximo passo de uma pessoa 0 a 0 que gasta tudo que ganha é chegar na dívida, né? E o próximo passo do endividado é chegar na inadimplência. Basta que algo saia do controle, né? Uma crise, uma dificuldade, uma emergência, para que aquela situação acabe se transformando em algo pior, né? E aí, o inadimplente ele pode ficar inadimplente por vários motivos, porque não pagou a dívida da casa, ou uma fatura do cartão de crédito, ou cheque especial, né? Ou um empréstimo, qualquer coisa. Na verdade, quando a pessoa perde a capacidade de pagar essas contas, vem aí a inadimplência, né? E o endividamento, como eu falei, mal ali administrado ou diante de um imprevisto, ele vira sim a inadimplência, né? E o servidor endividado, mesmo que ele não esteja inadimplente, mas se ele paga muitas dívidas, se ele tem muitas prestações, se ele paga muito juro, isso significa, na prática, um empobrecimento, né? Cada dia ele tem menos dinheiro, cada dia uma parte maior do dinheiro dele está sendo usado para pagar juros, né? Isso é muito ruim, isso tem consequências muito ruins, né? A inadimplência ela também pode levar as inscrições no cadastro de proteção ao crédito, né? Pode levar também a uma baixa pontuação no score de crédito. O score é a sua nota de crédito, como o mercado te avalia, se você é um bom pagador ou não, né? E todo mundo que tem dívida sabe o quanto é ruim ter dívidas. Se já é ruim ter dívidas, pior ainda é quando a inadimplência chega, né? E ter dívidas é sempre um sinônimo assim de que aquela pessoa, na verdade, está ali meio com a corda no pescoço, né? Pisando em ovos para poder dar conta de tudo. Então é muito importante que você declare guerra às suas dívidas e se comprometa a fazer um trabalho mesmo, né? A trabalhar para sair delas, a ganhar conhecimento, a aprender, a aplicar técnicas, estratégias para se afastar dessa situação, para não comprometer aí o seu futuro, até mesmo o seu presente, né? E a melhor saída para isso é trabalhar com inteligência para sair desse lugar. Não dá para deixar para lá, né? É se comprometer com isso e colocar as mãos à obra. Mas eu quero deixar claro para vocês que não tem varinha mágica, né? Tem muita gente que acha que tem varinha mágica, que ela vai conseguir fazer um plim-plim e sair da dívida. E, na verdade, é um trabalho de paciência, é um trabalho de persistência, de vontade, de comprometimento, né? Às vezes a pessoa passou 15 anos 20 anos da vida fazendo tudo errado, se endividando, pegando um consignado para pagar outro, estourando o cartão de crédito, indo lá fazendo um outro consignado, e foi a cada dia se afundando mais ali no endividamento. E não vai ser com o estalar de dedos que você vai conseguir resolver tudo isso, né? É um processo mesmo de paciência, de conhecimento e de passo a passo, né? Mas o negócio é que você não pode deixar isso para depois, porque quanto mais você deixa para frente, mais essa situação pode se agravar, né? Então, na hora de sair das dívidas, você precisa entender que você não vai poder sair da dívida de qualquer jeito. E às vezes as pessoas elas têm muita dificuldade e se endivida cada vez mais porque ela fica tentando pagar todas as dívidas, né? Ela não faz um trabalho de inteligência, como eu acabei de falar, né? Que precisa ser feito para você poder sair e acabando com as dívidas uma a uma. Ela fica no desespero, né? Cega, porque quando você, às vezes, quando você está num problema, você não consegue enxergar a saída, e ela quer pagar tudo. Chega a fatura do cartão
que ela não está conseguindo pagar, ela vai e paga o mínimo ali no cartão. No outro mês, ela já não consegue pagar o cartão, e aí ela vai e paga a outra conta lá do outro cartão que também estava sem pagar. E no outro mês, ela vai e já escolhe outra conta. Não sei se vocês já viram, eu vou até procurar, eu já tive esse meme na minha mão, né, do cara que bota as contas no ventilador para decidir qual que ele vai pagar naquele mês, né? E a pessoa fica meio que agindo dessa forma, sorteando o boleto, qual que ele vai pagar esse mês. Então, a cada mês ele vai pagando uma conta diferente, né? Tirando aquelas de desconto obrigatório, que ele não tem como deixar de pagar, as outras ele começa a pagar, a escolher uma ou outra para pagar. E com isso, o que vai acontecendo? Essas dívidas, elas começam a ficar correndo ali juros sobre juros, porque aquele mínimo que você pagou no cartão, no mês que vem, ele volta a subir de novo, e aquilo não faz nem cosquinha, não desconta nem o valor que você pagou, foi engolido pelos juros daquele mínimo, né? E a pessoa fica ali remando contra a maré, jogando dinheiro fora, ela está se esforçando para pagar, mas na verdade ela está jogando dinheiro fora, porque aquela dívida ele não consegue diminuir, a dívida só aumenta a cada dia, né? Então, se você não dá um stop aí para começar a analisar, olhar a sua situação de fora e decidir, essa eu vou pagar, essa eu não vou pagar, essa vai esperar, essa não pode esperar, você vai ficar enfiando os pés pelas mãos, gastando seu dinheiro, jogando seu dinheiro fora, sem conseguir resolver nada. Então, dívida não é tudo igual. Você não pode tratar da mesma forma todas as dívidas, porque não vai dar certo, né? Dívida de consignado se resolve de uma forma, dívida de cartão se resolve de outra, dívida com amigos, com parentes, se resolve de outra, dívida com agiota se resolve também de outra forma. Não é o mesmo mecanismo que você usa para acabar com todas as dívidas, certo? Por isso que é importante você montar uma estratégia, usar uma metodologia correta para conseguir pagar suas dívidas mais rápido e por um valor menor, certo? Conseguir pagar as dívidas com desconto, ok? Então, ó, uma coisa que você precisa fazer, primeira coisa que você precisa fazer é separar as suas dívidas por grupos, certo? Separar por grupos. E eu vou falar aqui cada um desses grupos, tá bom? Você que está aí no YouTube, que está assistindo esse vídeo gravado, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, envia esse aulão para outros servidores, né? Pessoas que você sabe que têm interesse por esse conteúdo, que querem aprender a cuidar melhor da vida financeira. Quem está aí assistindo ao vivo, também deixa o seu like para que outros servidores sejam comunicados aqui que a gente está ao vivo, tá bom? Então, ó, vamos lá. Primeiro grupo de dívidas, as primeiras dívidas que você precisa olhar para ela como prioritária, né? São as dívidas com bens em garantia, tá? É o primeiro grupo que você precisa olhar com mais cuidado. E por quê? Porque esse grupo de dívida, tá? A dívida que tem um bem em garantia é uma dívida onde o seu bem está em jogo, certo? Por exemplo, deixa eu beber uma água aqui. As dívidas com bens em garantia são aquelas dívidas onde o seu bem está em jogo. Exemplo, financiamento do carro. Se você não pagar, você vai perder aquele carro. Financiamento do imóvel. Se você não pagar,
você também vai perder o imóvel. Quando aquele bem, tanto o imóvel quanto o carro, ele só vai ser seu no momento em que você quitar essa dívida. Antes de você quitar essa dívida, a casa é do banco e o carro também, certo? Então, se você não pagar, você vai perder esse bem. Esse é um empréstimo que precisa ter a sua atenção em primeiro lugar. Então, é uma dívida que você precisa dar prioridade a ela na hora de pagar, certo? Você não pode, de repente, dar prioridade a outras dívidas, deixando essa de lado. Por quê? É muito importante que você também faça uma análise assim fria, né? Que você tenha a frieza de fazer uma análise em cima dessas dívidas, em cima desses bens. Por exemplo, você precisa se perguntar: eu tenho condições de manter esse carro? Eu posso continuar tentando pagar esse carro? Ou se eu continuar tentando pagar esse carro, eu vou acabar, de repente, ficando numa situação cada vez mais difícil com a minha vida financeira, né? E lá na frente vou acabar não tendo como pagar, perdendo tudo que eu já paguei. Mesma coisa o seu imóvel, se você está pagando o financiamento. Essas são perguntas que você precisa se fazer. Se aquele bem, se aquele imóvel ou se aquele carro que você está pagando, de fato, cabem dentro do seu padrão de vida. Porque às vezes a pessoa ela fica tentando salvar aquele bem, só que, na verdade, quando ela vai fazer um levantamento, ela vê que ela não tem condições. Eu já tive uma aluna de curso presencial, não foi aqui do SOS Servidor, foi do tempo que eu dava aula presencial no TJ, né? E eu fiquei durante um tempo, a gente acabou estreitando assim o contato, a amizade, e eu fiquei durante um tempo tentando ajudá-la, né? Até que chegou uma hora que eu desisti, porque ela comprou um apartamento, só que ela se empolgou, né? Estava realizando um sonho, mas ela foi realizar esse sonho sem planejamento. Ela se endividou toda com aquele apartamento para mobiliar, para colocar do jeitinho que ela queria, que ela sonhava. E o pagamento dela, mais de assim, tipo 60%, ela usava para pagar a prestação do imóvel, os móveis, toda a estrutura ali daquele imóvel, né? Condomínio. E o que sobrava para ela não dava para ela viver. Não dava para ela viver. E por diversas vezes eu tentei mostrar a ela que ela, infelizmente, aquele imóvel dos sonhos para ela tinha se tornado um pesadelo, porque ela estava num buraco de dívidas, porque ela pegava um empréstimo para tentar pagar, ela atrasava o condomínio, atrasava contas, depois ela ia lá fazer outro empréstimo e ela estava só agravando a situação dela, né? Mas ela tinha muita dificuldade, por questões emocionais, de reconhecer isso e de dar esse passo atrás, né? Porque ela precisaria dar um passo atrás para mais à frente se preparar melhor para comprar de novo ou até mesmo alugar um apartamento, mas naquela condição em que ela estava, ela não tinha como continuar, né? Mas eu fiz tudo o que eu podia para tentar conscientizá-la disso, mas não foi possível. Então eu falei, bom, não tem mais o que fazer, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. E ela realmente ela ia perder o apartamento, ia ficar endividada, já estava, né? Porque ela não tinha o bom senso de reconhecer que aquele apartamento ela não tinha condição de manter, né? Então é importante que o servidor, numa situação como essa, onde ele tem dívidas
que tem bens em garantia, que ele possa analisar friamente. Eu sei que isso é difícil. Dinheiro é emocional, sei que é difícil, mas é muito necessário, muito necessário que o servidor analise isso sob pena dele colocar toda a sua estrutura financeira e familiar sob risco, né? Existem dívidas também onde a pessoa pega empréstimos, ela já está com o apartamento quitado, com a casa quitada, mas ela pega o empréstimo e o banco pega o imóvel dela, o carro que está quitado já, como garantia, né? E isso é um tipo de dívida muito perigosa. Não faça isso. Porque se por algum motivo você ficar inadimplente, você está arriscado a perder esse bem, né? O banco fala, a taxa de juros é menor, mas o risco é muito grande, muito grande. Então, gente, preste bem atenção nessa questão do padrão de vida para que esse bem não seja um dreno financeiro na sua vida, assim como foi na vida dessa aluna que eu tive lá atrás, tá? Uma outra questão também que você pode se fazer uma outra pergunta que você pode se fazer numa situação como essa é: eu tenho como aumentar a minha renda para manter esse bem? Né? Porque a gente está falando aqui, existem dois lados, né? Ou você diminui a despesa, ou você aumenta a renda. Isso é uma possibilidade. Algumas pessoas vão ter facilidade com isso, de fazer mais dinheiro, outras não. Então, se você tem possibilidade de fazer mais dinheiro, faça. Mas não faça apenas com o intuito de tapar o buraco das dívidas, né? Faça com o intuito de resolver a sua situação e criar prosperidade também na sua vida. Porque se você ficar só tapando, passar a sua vida toda tapando dívidas, isso suga demais as suas energias, né? Então, o bom senso ele precisa prevalecer nessas questões. Decidiu que você vai ficar? Não, esse bem, eu vou manter minha casa, cabe, fez as contas, analisou friamente, dá para eu pagar, eu preciso só resolver essas situações aqui, mas o meu bem, a minha casa, o meu carro, ele cabe dentro do meu padrão de vida, ok. Corre atrás de portabilidade, de portabilizar, de reduzir esses financiamentos, essas até mesmo o imobiliário, né? O consignado, ele também é uma dívida com garantia, né? Qual a garantia do consignado? O seu salário, você deu o seu salário para o banco, você entregou, né? O segundo grupo de dívidas que você tem que analisar é o chamado dívidas de base, tá? Que são aquelas dívidas que envolvem as suas contas ali mais próximas. Tipo, contas de luz, né? Contas de água, suas necessidades básicas ali de sobrevivência, né? Da sua família. Dívidas com pessoas, com familiares, seu relacionamento, né? Essas dívidas, elas envolvem, na verdade, elas exercem uma certa pressão psicológica, né? Vergonha, problemas familiares, atinge as suas necessidades básicas, né? Geralmente uma pessoa que tem a sua conta de, por exemplo, a sua luz cortada, a sua água cortada, é uma situação um tanto quanto vexatória, né? Então, é a sua base de vida que está ali colocada em risco. Então, elas precisam ter um segundo ponto de prioridade. Esse tipo de despesa, né? Dívida com relacionamentos, essas dívidas do seu dia a dia ali de água, de luz, certo? Dívida também com a agiota, né? Eu não sei se alguém aí está passando por uma situação como essa, mas é uma dívida com prioridade alta, porque os juros são altos, porque se você continuar pagando só juros,
aquilo ali é uma bola de neve que não vai acabar. Então, é muito importante que, além dos juros, você pague ali algum valor a mais, mesmo que seja um valor pequeno, mesmo que seja 50, que seja 100, mas que você sempre coloque algum valor além do valor apenas dos juros, certo? Faça algum tipo de esforço, algum tipo de renda extra, alguma coisa que possa fazer com que você vá reduzindo ao longo do tempo essas dívidas, certo? A dívida com amigos, com familiares, também é uma dívida que causa muitos problemas. Às vezes você começa a ter problemas ali no relacionamento, às vezes você deixa de frequentar lugares, reuniões familiares, né? Eu sempre lembro desse exemplo, um programa que eu assisti um tempo atrás, foi até no Luciano Huck, acho que era aquele Lata Velha, de um pai que ficou 4 anos sem falar com o filho por causa de uma dívida, né? Acho que o filho, não sei qual foi o problema, eles não entraram em detalhes, mas deve ter feito alguma dívida no nome do pai, não pagou, e o pai simplesmente não perdoou. Né? Depois esse programa foi reprisado, por acaso eu estava ali, vi, né? E falou que 1 ano depois foi reprisado não, ele voltou, ele foi tipo ver como é que estava aquela família lá, e 1 ano depois o pai faleceu, né? Então, quer dizer, é um tipo de dívida que traz muitas consequências, muitos problemas. Então, se você tem dívida com familiares, também não deixe familiares, amigos, não deixe aquela dívida ali guardada para quando você puder pagar. Porque às vezes você vê assim, poxa, eu devo 5 mil para fulano, eu não tenho 5 mil para pagar. Eu não tenho 5 mil para pagar, mas tenta ali parcelar, começar a pagar R$ 100 todo mês, começar a pagar algum valor para que você veja aquela dívida caindo, né? Conversa com essa pessoa, né? Explica a situação que você quer pagar, que aquele ali é o valor que você pode, se ele aceita ir recebendo aquele valor aos poucos para que você não fique com essa dívida em aberto ali, né? Então, isso é muito importante que você dê atenção a esse tipo de endividamento, a esse tipo de dívida, para que ela possa acabar e você resolver essas questões, né? O terceiro grupo de dívidas, eu estou falando numa ordem de prioridade também sobre essas dívidas, tá, gente? São as dívidas que afetam o seu dia a dia, né? É um grupo de dívidas que tem consequência direta na sua qualidade de vida, no seu dia a dia ali, nos serviços que você precisa, tem acesso ao seu cotidiano, né? Tipo plano de saúde, escola dos seus filhos, o condomínio, a internet, o telefone, tudo coisas que, se você deixar de pagar, também vai trazer alguma consequência ali. São dívidas assim um pouco mais estressantes, né? Porque dá chateação, incomoda. Se você deve seu condomínio, às vezes fica ali passando por certos constrangimentos, né? Tem condomínios que às vezes expõem de alguma forma o morador. Você está ali todo dia, na porta da escola, você está ali todo dia também. Então, são dívidas que, sem dúvida nenhuma, precisam ser tratadas com uma certa atenção, tá? IPVA de carro. E esse grupo de dívida, é muito importante que você conheça o valor inicial, quanto você deve nessa dívida, certo? Para que você tenha a noção do quanto, se existe ali algum tipo de cobrança abusiva. Bom, o Nietzsche Silvia está perguntando ali, qual é o primeiro grupo de dívida? O primeiro grupo de dívida são as dívidas. Peraí, deixa eu puxar aqui. Dívidas com bens em garantia, quando você
corre o risco de perder o seu bem, dívida da casa, dívida do carro, dívidas com garantia, né? Então, esse grupo de dívida, as dívidas que afetam ali o seu dia a dia, você deve tratar elas sempre com negociação, né? Tendo também o cuidado de avaliar ali o valor inicial da dívida, o valor que está sendo cobrado nos juros, certo? Para que você busque ali o melhor caminho para resolver. Havendo também divergência em relação a esses valores, essas dívidas, é interessante que você procure um canal do Procon da sua cidade, né? Aqui no Rio, o número 151 é o número do Procon, o número geral do Procon. E o e-mail é reclame@proconrj.gov.br. Então, na hora de resolver essa dívida, antes de você partir para qualquer tipo de questão judicial, é muito importante que você, se for o caso, procure, registre a queixa no Procon se há alguma cobrança abusiva, indevida, para que isso se resolva da melhor forma possível, tá? O quarto e último grupo de dívidas, gente, são as dívidas que devem ficar por último, certo? E que, na grande maioria das vezes, a gente inverte e a gente coloca elas como prioridade, né? E por que que essas dívidas são colocadas como prioridade? Que são as dívidas com as instituições financeiras. Por quê? Porque a instituição financeira, ela exerce uma pressão muito grande em cima do devedor, né? A instituição financeira, ela representa um poder ali sobre as pessoas, né? E as pessoas têm medo de dever ao banco, de dever ao cartão, né? E ela acaba deixando de pagar as outras dívidas para manter, muitas das vezes, essa dívida em dia, né? A pessoa se mata, ela deixa de pagar o imóvel, a dívida dela com bem em garantia, às vezes ela deixa de pagar a luz, às vezes ela deixa de pagar a escola ou o plano de saúde, mas o cartão ela não deixa de pagar, né? Não que, eu não estou dizendo aqui que você deva deixar de pagar, né? O ideal é que você pague todas as suas dívidas, mas numa situação onde você não está mais conseguindo pagar, honrar com todos os seus compromissos, o compromisso com o banco, ele vem ali numa ordem de prioridade em último lugar, certo? Você não pode deixar de pagar a luz, você não pode deixar de pagar o gás, você não pode deixar de pagar outras contas para, de repente, se preocupar apenas com as dívidas bancárias, certo? Cartão, dívida de cartão, dívida com cheque especial, cartão de loja, com financeira, né? Esse é um tipo de dívida que, em muitos casos, dentro de uma ordem de prioridade, dentro de uma organização financeira, quando o servidor não tem mais de onde tirar, são tipos de dívida que ele vai precisar deixar de lado ali por um tempo, né? Enquanto ele organiza a vida financeira, porque é muito importante que num processo onde você deixa de pagar a sua dívida, você não pode só deixar de pagar a dívida e deixar para lá, né? Você precisa organizar o seu orçamento, organizar as suas finanças, começar a agir de forma inteligente com a sua vida financeira, para que você se organize para quitar essa dívida lá na frente. E as pessoas ficam com muito medo, porque quando você vê os juros do cartão de crédito, quando você vê os juros do cheque especial, aquilo se torna uma dívida astronômica, né? Se torna uma dívida muito grande. Ninguém quer ter uma dívida muito grande no seu pé, certo? Então, o que acontece é que muita gente não sabe que existe na verdade, uma provisão
de devedores duvidosos, né? Existe algo chamado PDD, né? Que é como se fosse ali uma garantia que todo banco tem que dar ao Banco Central em relação aos clientes inadimplentes, né? Quando o banco tem, ele é um número, uma quantidade de inadimplentes, né? Quando o cliente fica inadimplente por um tempo, ele precisa informar ao Banco Central sobre aquela inadimplência e fazer uma provisão daquela dívida, né? Por que isso acontece? Porque o banco ele tem que provar para o Banco Central que se aqueles clientes que ele tem não pagarem a dívida, o banco não vai falir por conta disso. Ele tem saúde financeira para continuar mantendo as suas operações. Então, ele tem que fazer ele tem que provisionar aquela dívida, né? Então, por conta desse sistema de provisionamento de dívidas, quando o banco ele deixa de receber algum pagamento seu, ele vai, durante algum tempo, aquela dívida ela vai crescer muito como uma bola de neve, né? Até que, depois de um determinado tempo, geralmente depois de 180 dias, essa dívida ela cai num outro status, né? Entre 180 dias, às vezes mais tempo, às vezes até um ano. Aquela dívida ela começa a cair no status de uma dívida que o banco acredita que não vai receber mais, né? E aí é nesse momento, quando ele acha que você não vai pagar mais, que o banco abre mão dos juros, ele reduz juros. Isso de forma geral, tá, gente? Existem políticas muito particulares dentro de todas as empresas, mas de forma geral, o banco ele abre a possibilidade de negociação, geralmente após 180 dias, que isso começa a acontecer. Até aí, ele fica fazendo de tudo para você pagar, né? Ali, na pressão, perturbando, chateando, ligando todo dia, até que você desista e pague, né? Ou muita gente vai lá e faz outro empréstimo, quita aquela dívida, ou tenta pagar, e com isso ele vai só piorando a situação dele ao longo do tempo. Então, quando você decide deixar de pagar alguma coisa, é muito importante que você organize a sua vida financeira para não ter mais problemas, para que daqui a um ano você esteja com a sua vida financeira resolvida, ou grande parte dela resolvida, né? Para que você consiga, na verdade, sair desse endividamento para nunca mais voltar, né? Para nunca mais voltar. Então, esse é um tipo de dívida, a dívida com instituições financeiras, as dívidas sem garantias, que dentro de um processo de sair do endividamento, dependendo da sua capacidade, são essas que você vai deixar ali quietinha, aguardando um melhor momento de pagar. O melhor é que você consiga pagar todas as suas dívidas, né? Óbvio, esse é o melhor. Mas, diante de uma situação de inadimplência, onde você não consegue mais honrar com seus compromissos, essas dívidas são as que vão ficar por último, certo? E a partir daí você começar a se organizar, porque não adianta você deixar de pagar dívida e continuar na desorganização, né? Porque isso vai virar uma constante na sua vida. Então, mesmo que você ache, vou beber uma aguinha. Mesmo que você ache que não tem condições de pagar a sua dívida, organize-se, porque daqui a algum tempo, talvez essa dívida, você veja ela cair aí de
um valor muito mais alto para um valor muito menor, um valor possível. E aí, como você já se organizou, você vai conseguir pagar, né? Eu tenho um exemplo de uma aluna, ela é, se não me engano, da turma 4, turma 3 ou turma 4, que ela tinha uma dívida de 20, acho que 20.500 com o banco, e ela pagou essa dívida por 2.000, depois que ela aprendeu a negociar. Ela, com banco não, com financeira, ela pagou essa dívida por 2.000. Depois de já algum tempo, né? O banco abriu todas as possibilidades de redução, de negociação, e como ela tinha organizado a vida dela, como ela tinha entrado no curso, como ela estava com a vida financeira organizada, ela tinha os 2.000 e foi lá, quitou a dívida dela e voltou a ter crédito, a empreender, porque ela é professora, mas também empreende, tem uma loja de vestidos e voltou a prosperar na vida dela porque ela se organizou, né? Então, gente, eu vou terminar esse aulão. Se alguém tiver pergunta, vou responder agora, tá bom? Vou encerrar aqui.